Caros alunos do segundo ano, sou o professor Luiz Alberto, professor de Sociologia. Conforme prometido, venho aqui nesse vídeo apresentar um breve resumo do conteúdo que nós estudamos no decorrer das nossas aulas. Então, nós estamos aí em período de avaliação oficial e o que vai ser cobrado na nossa avaliação oficial é o conteúdo relacionado ao Estado moderno, e todo o desenvolvimento do modelo de Estado que vai constituir aí um poder centralizado no decorrer da nossa história, chegando até os dias atuais com a conjuntura do Estado neoliberal. Primeiro, o Estado moderno ele passa a se constituir a partir de um processo de decaída do mundo feudal, na qual, só para a gente recapitular um pouco, o mundo feudal ele era centralizado na figura do senhor feudal, e os feudos concentrando o poder na mão desse senhor, organizava o modelo de poder descentralizado. Por quê? Porque se o senhor feudal ele tinha o comando político e até mesmo econômico e militar dentro dos feudos, não existia uma grande instituição que fosse concentrar todo o processo e todo o poder em suas mãos, porque o poder ele acabava sendo concentrado no desenvolvimento aí dos próprios feudos. Em um determinado momento, por revoltas camponesas, pelo desenvolvimento do comércio, pelo surgimento das primeiras grandes cidades, a gente começa a visualizar que esse modelo de descentralização do poder que vigorava no mundo feudal, ele passa a não dar mais conta da organização do sistema político. Nesse contexto surge o que hoje a gente compreende aí quanto Estado moderno. O Estado moderno surge como uma ferramenta, como uma instituição que vai concentrar o poder, que antes era descentralizado, e essa concentração de poder ela passa a permitir uma melhor organização burocrática do Estado, passa a permitir que esse Estado que está se constituindo tenha um poder efetivo militar para controlar aí as suas fronteiras, para zelar pela segurança aí dos seus habitantes e também para se organizar na cobrança de tributos universalizados, na cobrança aí de impostos que iriam custear esse novo modelo de Estado. Então a gente sai do mundo feudal com um regime de descentralização do poder, porque nós tínhamos ali os feudos e os feudos acabavam na figura do senhor tendo um poder simplesmente na figura do senhor, e a gente vai para um processo de crescimento com o surgimento das cidades e principalmente do comércio, dá origem a um novo modelo de Estado, um Estado organizado de maneira burocrática, um Estado com poder centralizado nas suas instituições, um Estado que zela aí pela segurança e que vai ter o monopólio dessa segurança. Então o Estado moderno ele surge nesse contexto. A grande questão é que, para manter todo esse custo desse Estado que passa-se a surgir nesse contexto, é necessário aí o desenvolvimento e a criação dos tributos gerais, né, dos impostos gerais. Esses impostos gerais são os impostos que passam a custear essa organização burocrática do Estado, que vai concentrar e vai centralizar o poder na mão de uma única instituição, que antes era descentralizada nas mãos dos senhores feudais. Então esse Estado ele passa a constituir-se a partir do século XV, passa a se consolidar a partir desse contexto histórico, e a gente vai começar a visualizar que no decorrer da história esse Estado ele vem evoluindo e ele vem criando aí novos mecanismos de organização. Nesse mesmo processo a gente vai visualizar que começam a surgir algumas organizações bem claras desse modelo de Estado, na qual a primeira delas nós temos o Estado absolutista. O Estado absolutista faz com que toda essa concentração de poder na mão de uma instituição também represente a concentração de poder na mão de um grupo, de uma classe, de um grupo que vai ali ter a primazia de organizar toda a sistematização de poder na mão de uma família ou de um grupo de nobres. Esse Estado absolutista ele concentra todo o poder na mão de poucas figuras.
Então, no Estado absolutista, nós temos aí a concentração de poder na mão da nobreza e também do clero. O clero ele tem um papel importante dentro desse Estado absolutista. E esse Estado absolutista ele passa a ser o detentor total de todas as perspectivas políticas, econômicas e armadas, de forças armadas e de segurança e da violência na mão de pequenos grupos. A grande questão é que esse Estado absolutista ele chega em determinado ponto que ele passa a ser questionado. Por quê? Porque ele exclui determinados grupos sociais do acesso ao poder que é concentrado na mão desse Estado. Ele passa a ser centralizado, por exemplo, na mão de pequenas figuras de indivíduos, e isso gera uma certa insatisfação por parte de alguns grupos que estavam se desenvolvendo, principalmente uma classe de comerciantes que vinha se desenvolvendo desde o declínio da Idade Média e que agora, já considerada como burguesia, passa a deter uma grande perspectiva econômica, mas sem poder político e sem poder aí de atuação no âmbito do próprio Estado e de organização desse aparelho burocrático. Nesse cenário, a partir do final do século XVIII, a gente vê um grande questionamento acerca desse modelo de Estado absolutista, na qual um dos fatores que marcaram esse questionamento do Estado absolutista é a Revolução Francesa, na qual a Revolução Francesa ela traz um questionamento bem objetivo quanto a esse modelo de Estado. E ela é liderada aí justamente por essa classe que detém esse poder econômico, que através dos tributos mantém aí a sustentação econômica desse Estado, mas não tem poder político, não participa do processo de tomada de decisão. Então a Revolução Francesa ela surge nesse contexto, em 1789, de questionamento desse modelo absolutista, desse modelo centralizador, desse modelo que concentra todo esse poder do Estado na mão de poucas figuras. Com o desenrolar da Revolução Francesa e baseados também em ideais iluministas, nós temos aí o processo de constituição de um novo modelo de Estado, sustentado principalmente no liberalismo econômico, ou seja, no processo aí de acesso a determinadas questões que antes não existiam, por exemplo, no absolutismo, como o direito à propriedade privada, também no liberalismo político, na qual o poder deixa de ser concentrado na mão de pequenos grupos, principalmente da nobreza e do clero, e passa a ser um poder popular. Então o Estado liberal ele surge justamente dentro desse contexto aí de questionamento do Estado absolutista. O Estado absolutista passa a ser questionado e desenrola-se aí um processo de construção do Estado liberal. O Estado liberal, como eu já adiantei, ele sustentava-se basicamente nas ideias do liberalismo político, participação popular, e também do liberalismo econômico, na qual os direitos de liberdade, igualdade, principalmente de propriedade, passam a ser marcados de maneira bem objetiva dentro do Estado e passam a ser garantidos pelo próprio Estado. A grande questão é que esse modelo de Estado liberal, no decorrer do século XIX, ele passa a sofrer diversos questionamentos, porque ao final do século XIX a gente começa a perceber, ou começa a se perceber, que esse Estado ele gera uma grande concentração de riqueza na mão de pequenos grupos, da classe burguesa principalmente, e essa concentração de riquezas, ela na realidade é contraditória àqueles objetivos iniciais do Estado liberal, na qual um deles seria a igualdade, inclusive. Então a concentração de riquezas, diversas crises econômicas também que passam a surgir dentro desse modelo de Estado, e também um elevado grau de competição entre as nações elas passam por conta aí dessa perspectiva liberal de competição de mercados a competirem de tal forma que essas competições inclusive elas vão levar a conflitos bélicos, conflitos armados. Então no desenvolvimento aí do final do século XIX começam-se alguns questionamentos acerca desse Estado liberal e começa a se buscar novamente uma alternativa para o Estado liberal. A partir da década de 20, no continente europeu, nós temos a ascensão do Estado totalitário, principalmente na Itália, a partir da década de 20, com a ascensão do fascismo. Nos anos seguintes, no caso da Alemanha, nós temos aí a utilização desses ideais fascistas
dentro de um grupo político na Alemanha, que dá origem ao nazismo. No mesmo contexto histórico, nós temos a Revolução Russa em 1917, que anos depois dá origem aí à consolidação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E a gente vai visualizar que um novo modelo passa a ser concentrado aí numa perspectiva diferente do Estado liberal. Esses estados totalitários, eles são estados que se constituem com poder total, concentrado e sem oposição, ou seja, eles não aceitam oposição. Não existia oposição, por exemplo, não era permitida oposição no Estado fascista, não era permitida oposição no nazismo, não era permitida oposição na União Soviética, no Estado Soviético. E a gente vai perceber que esse Estado totalitário ele passa a controlar todas as ações, não só econômicas e políticas, mas as ações individuais. Então esse Estado totalitário ele passa também a ser questionado no continente europeu. Os conflitos bélicos que foram marcados justamente pela ascensão desses estados totalitários, a Segunda Grande Guerra é uma marca dessas, e conflitos ideológicos também, como a Guerra Fria, que envolveu diretamente a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, passam a minar esse modelo de Estado que surge na Europa. Até que no final da Primeira Guerra nós temos uma queda aí do fascismo e do nazismo, e ao final do século XX, a partir de 1985, nós temos um enfraquecimento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e no início da década seguinte, no início da década de 1990, nós temos aí o esfacelamento da União Soviética e o seu fim. A queda da União Soviética no final do século XX e a queda do nazismo e fascismo ao final da Segunda Grande Guerra deixam aí um limbo de um novo modelo de Estado que precisaria ser colocado no lugar, porque nós tínhamos o Estado liberal, que foi substituído por um Estado totalitário, e agora nós tínhamos aí a queda desse Estado totalitário. Só que ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, a partir da década de 20, aquele Estado liberal também começa a entrar em questionamento, principalmente por conta das crises econômicas, e a crise de 1929 é uma crise marcante disso, a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, dá origem a uma nova perspectiva de Estado, na qual o Estado vai ser um agente promotor aí do bem-estar social, principalmente através das ideias do Keynes. O Keynes ele traz aí uma perspectiva de que o Estado ele precisa ser um Estado que vai zelar e gerar o bem-estar para a população, bem-estar social, saúde, educação e todos os bens sociais que forem necessários. E por conta disso, o Estado passa a ser um Estado mais robusto, ele passa a ter a necessidade de uma infraestrutura, de uma organização burocrática que permita que ele dê conta dessas novas obrigações que ele assume. Então, a partir da década de 1930, nós temos o desenvolvimento do Estado do Bem-Estar Social. O Estado do Bem-Estar Social ele desenvolve-se a partir da década de 30 e depois ele vai vigorando até mais ou menos a década de 1970, sem questionamentos. Na década de 1970, novamente, os ideais liberais eles voltam em cena e começa a se questionar a eficiência e a eficácia desse Estado do Bem-Estar Social. Por quê? Porque o Estado ele passa a ter um tamanho significativo, um tamanho burocrático muito grande para dar conta de todas as necessidades sociais, e esse Estado burocrático ele requer aí altas cargas tributárias, né? Ou seja, ele requer que a carga tributária ela seja uma carga crescente, que ela seja uma carga tributária que venha consumir grande parte dos recursos do produto interno bruto dos países. Algumas crises econômicas também passam a rodear esse modelo do Estado do Bem-Estar Social, principalmente na década de 70, nós tivemos um fato marcante com a crise do petróleo. O Estado passa a perder força e não ter condições de fôlego para implementar esses ideais com eficiência e com eficácia, e esse questionamento desse Estado do Bem-Estar Social traz à luz aí novamente do liberalismo. Agora já com uma organização e uma sistemática diferenciada, principalmente através do pensamento de dois grandes economistas, o Hayek e o Friedman, na qual eles vão colocar que grande parte dessas crises
que estão acontecendo neste momento, a partir da década de 70, foram geradas por conta do alto custo desse Estado em promover essas questões sociais. Dito isso, é importante a gente visualizar que esse estado do bem-estar social também passa a ser questionado. E aí surgem novamente essas ideias liberais, e essas ideias liberais elas levam a uma perspectiva de um novo modelo de Estado, o Estado neoliberal, na qual o principal objetivo é que o Estado deixe de ser o agente promotor, o agente que vai promover esse bem-estar da população, que vai garantir essas questões sociais básicas e que ele libere parte da renda do país, reduzindo a carga tributária e deixando a iniciativa privada se organizar, gerar empregos e fazer com que os indivíduos possam ter condições de arcar com os custos que ora eram pagos aí pelo Estado. Então, o Estado neoliberal ele surge nesse contexto, a partir da década de 70, das décadas de 80 e 90, ele vem a se consolidar, principalmente se a gente for pegar o caso do Chile. O Chile é um laboratório para essas ideias neoliberais, ele implementa as suas reformas neoliberais a partir do final da década de 70 e início da década de 80. E a gente vai visualizar que uma das características que marca esse Estado neoliberal é o processo de privatização. O Brasil também passa por reformas neoliberais, principalmente na década de 90, quando o Brasil passa por um grande processo de desestatização, ou seja, um processo de privatização das empresas públicas, visando reduzir o tamanho do Estado e, consequentemente, reduzir a sua carga tributária e liberar a economia para que ela atue de maneira livre dentro de áreas que antes eram de monopólio do próprio Estado. Esse processo de Estado neoliberal é o que a gente vivencia nesse exato momento. Esse Estado liberal também, nesse exato momento, mesmo com pouquíssimo tempo, começa a demonstrar algumas fragilidades, ele começa a demonstrar alguns questionamentos que a gente vai começar de maneira mais aprofundada a estudar nas próximas aulas. Então, caro aluno, agradeço a sua atenção. Então, nós fizemos aí um pequeno retrospecto da perspectiva de Estado através do surgimento do Estado moderno até os dias atuais do Estado neoliberal, que é basicamente o que vai ser cobrado na nossa avaliação. Aproveito a oportunidade para agradecer a sua atenção e dedicação no decorrer das aulas e também para desejar ótimos estudos e ótimas avaliações na próxima semana. Muito obrigado e ótimos estudos.